Deus abençoe, pessoal. Então, vamos orar para ver o que Deus vai trazer, né, pra gente essa semana. Deus santo, Deus digno de toda honra, todo louvor, meu Deus. Apresento essa ministração, que o Senhor venha, meu Deus, me usar para a sua misericórdia aqui. Que o Senhor venha falar, meu Deus, em nossos corações. Venha nos trazer força mais uma semana, meu Deus. Nos fortalece. Coloca o desejo no nosso coração para te agradar, te buscar. Derrama desse amor, Senhor, em nossos corações. Transforma, Espírito de Deus. Até para estar aqui, meu Deus, pregando, eu preciso da sua misericórdia. Até para estar orando, eu preciso da sua misericórdia. Sozinha, meu Pai, eu não tomo essa decisão de fazer a sua vontade, de fazer, meu Deus, o que é certo. Sozinha, meu Deus, eu não tenho condições, Pai. Ninguém, meu Pai, pode decidir fazer o que é certo por sua própria conta, por sua própria escolha. Só o Senhor, meu Deus, é que nos dá força. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha arrancar do nosso coração toda vaidade, Senhor, todo orgulho, toda prepotência, todo achismo, toda religiosidade, tudo, meu Pai, que atrapalha a gente crescer no Evangelho, na sua palavra, meu Deus, arranca em nome de Jesus. Porque nós não temos condições sequer, Pai, de abrir a tua palavra por conta própria, se não for o Senhor nos impulsionando, colocando esse desejo no nosso coração. Senhor Jesus, trabalha em cada coração que se prontificou a ouvir esse evangelho, Pai. Em nome de Jesus, toma a vida dessas pessoas nas suas mãos, a família. Meu Deus, começa, Espírito Santo de Deus, a se trabalhar. Transforma a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, que está abrindo esse áudio. Em nome de Jesus. Trabalha, meu Pai, na minha família, na minha vida também, Senhor, porque eu também preciso ser transformada através da sua palavra. Me usa pela sua misericórdia, mas fala ao meu coração também. Que nós juntos, Senhor, ouvindo esse evangelho, né, que vai ser sorteado aqui, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha transformar, venha trazer um renovo, Pai. Quebrando as algemas, a amarra do diabo, as amarras, meu Deus, os grilhões do inferno que está prendendo muitas vezes as pessoas no pecado, meu Deus. Destrua agora em nome de Jesus. Opera em cada família, Senhor. Adentra cada coração e transforma. Em nome de Jesus. Amém. Então, foi sorteado Deuteronômio, capítulo 4. Até para falar Deuteronômio eu me enrolo, tá? Houve um errozinho na pregação passada, tá? Como de costume, que eu enrolo, na hora que eu vou falar muito rápido, eu troco tudo, né? Aí quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, pode ouvir, tá? Lá no canal leilalima.com, tá? Essa é um nome que foi trocado, olha só, eu estava falando sobre a fé, né, sobre a amizade que Moisés tinha também com Deus. Aí eu troquei, eu queria falar de Moisés, eu falei de Abraão, porque Abraão foi chamado amigo de Deus, né, na Bíblia. Aí acabei trocando e ficou meio confuso. Porque olha só, eu falei de Moisés, que ele falou rispidamente com a rocha, né? Para sair água, Deus não se agradou porque ele ficou nervoso, ficou impaciente. E aí fiz uma paçoca danada e falei também de Abraão, que era amigo de Deus, mas Abraão foi outra circunstância, né? Abraão, mesmo tendo sido amigo de Deus, ele também não soube esperar, né? Ele acabou passando na frente, né? E obedecendo mais a esposa do que a Deus, mesmo sendo chamado amigo de Deus. Mas aí quem ouviu a pregação vai entender que foi sabe? Eu não pensei na hora e acabei soltando o nome Abraão, porque eu queria contar as duas situações e aí acabei falando de uma situação que era a atitude de Moisés e coloquei o nome de Abraão. Olha que situação, tá? Mas como as pessoas que já me conhecem, sabe que eu faço esse rolo mesmo, então elas nem se preocupam. Mas as que estão me conhecendo agora não vão entender nada. Falam, mas essa mulher tá louca? Ela tá contando uma situação e falou outro nome, tá? Então vai acostumando aí. Que muitas vezes acontece esses rolos aí, tá? Mas ouve que a pregação é bênção, tá? Foi só essa confusãozinha aí no princípio
que eu gosto de aproveitar o máximo de tempo aqui para, vamos supor, se eu tenho 1 hora, aqui não tem 1 hora, vou ser sincera. É o que o Espírito Santo de Deus mandar eu falar, eu falo. Se precisar gastar 2 horas minhas aqui, eu vou gastar. Porque eu não tenho esse negócio, eu não tenho um patrão a não ser Deus, tá? Eu não tenho ninguém falando pra mim, olha, não passa de 30 minutos que a pregação vai ficar maçante. Ó, não passa de 40 minutos que não sei o que. Não existe isso aqui. Aqui eu falo o que o Espírito Santo de Deus manda falar, paro a hora que ele manda parar, tá? Não existe um estudo, uma tecnologia, uma forma, sabe, mágica para conseguir ouvinte. Não. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, não vai ouvir. Tá bom? Quem quer ouvir, ouve 3 horas. É igual um filme da Marvel. Eu vou ver esse filme. Pode durar 3 horas que eu vou ficar firme e forte ali, eu vou assistir. E quem quer? Quem não quer ver, vai dormir na metade do filme. Então não adianta. Não existe esse negócio. Olha, que estudamos uma forma, né? Que eu acho que o pregador não pode passar de 30 minutos, que a pessoa fica cansada, ela dorme. Azar é o dela. Se ela dormir, o problema é dela, não é meu. Eu tô fazendo a minha parte, que é pregar. Entendeu? Tá? Então, eu gosto muito de aproveitar o máximo de tempo falando, porque o tempo é precioso, urge, e essas palavras que estão sendo ditas vai ficar ecoando na eternidade para as gerações que estão chegando aí, tá? Eu vou embora, eu vou zarpar daqui, mas essa nova geração tá ficando. Então, com certeza, o que está sendo pregado vai servir para a geração vindoura. Então, eu estou preocupada em falar mais palavras possível em pouco tempo, tá? Porque é necessário aproveitar cada segundo, cada minuto que Deus me colocou aqui, me ungiu para fazer essa pregação, tá? Então, não estou muito preocupada com esse negócio de tempo, não. Ó, então vou começar a ler. Vai ser Deuteronômio, capítulo 4, foi o que eu sorteei, gente. Não escolho palavra, quem me conhece, conhece. Quem não me conhece, está conhecendo agora. É tudo deixar o Espírito Santo de Deus usar, né? No improviso mesmo, porque eu não sei o que vai ser falado, tá? Não tem estudo, não tem pesquisa, não tem ciência, não tem teologia, mas não tem nada. Só tem mesmo, pela misericórdia aqui, o Espírito Santo de Deus me usando para ver o que vai sair. Então, eu também vou ser surpreendida com a ministração. Amém? Então, mais uma coisinha. O nome da pregação, tá? Que eu comentei agora aí, não deixe o diabo roubar a sua fé. Ou o diabo veio para roubar a sua fé. Não sei, gente. Tá? Vai lá no canal, leilalima.com, tá? Vai ser a penúltima pregação lá, tá? Enfim, vamos lá, que vai ser lido agora, né? Que foi sorteado, Deuteronômio 4, capítulo 4. Vamos ler. Então, vamos lá. Fala assim, Moisés aconselha o povo a ser obediente. Foi o que foi sorteado aqui, né? E o tópico é Moisés aconselha o povo a ser obediente. Então, vamos fazer de conta que eu sou Moisés aqui, tá bom? Aqui em outra linguagem fala, Moisés motiva o povo a obedecer, tá? Que dá no mesmo, tá? Então, vamos lá. Aí fala assim, ó, depois Moisés disse ao povo de Israel, obedeça a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Tá? Então, ele está estimulando, motivando as pessoas. Aqui, é igual eu falo, não estou botando faca no pescoço de ninguém. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, tá? Aqui, a gente motiva, né? É um conselho, tá? Ninguém está ensinando ninguém a obedecer.
a gente ensina a pessoa a pensar. A partir da hora que ela pensa, ela começa a refletir, e com a palavra de Deus, claro, ela vai pensando, e ela vai chegar nesse denominador comum que é: eu quero ouvir, eu quero viver esses preceitos, eu quero obedecer esse evangelho. Não é eu quero pensar como a Leila pensa, eu quero fazer o que a Leila faz. Não, você vai sentir vontade de ser diferente, né? Porque é engraçado, é uma sensação de que Deus começa a tocar no seu ser e você pensa assim: gente, eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa mais. Comigo foi assim, quando eu cismei, eu achei que fui eu que cismei, né? De repente eu mudei de cidade e eu pensei assim: gente, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de vida, eu quero mudar o jeito de ser, eu quero mudar tudo, o jeito de me vestir. Veio uma paranoia na minha cabeça quando eu mudei de cidade. Achei tão interessante que eu achei, né? Hoje eu vejo que é o Espírito Santo de Deus que fez eu pensar, que fez eu desejar ser outra pessoa. Eu lembro direitinho. Aí o que aconteceu? Logo eu troquei o meu guarda-roupa. Falei: eu quero ser isso. Porque desde nova era assim que eu queria ser. E eu não pude ser desse jeito, né? Eu fui cativa todo o tempo por uma vaidade que não era minha. Era, sabe, uma coisa institulada, sabe, pela sociedade. E eu fui caminhando, fazendo, me escravizando de acordo com a sociedade. Chegou um determinado tempo, tá? Estou contando uma historinha para vocês entenderem o que eu tô falando. Chegou um determinado tempo que eu caí na realidade. Falei: gente, eu tô ficando velha. Eu não quero mais ser escrava de um salto alto. Eu não quero ser escrava mais de um esmalte. Eu não quero ser escrava de uma maquiagem. Eu não quero mais. Eu quero ser livre. Quem gostar de mim vai gostar eu com a cara lavada. Vai gostar do jeito que eu sou. Então eu tomei uma decisão, olha, nada a ver com religiosidade, tá? Foi simples assim. Eu falei: eu quero ser louca. Não quero viver assim igual bicho do mato. Pensei, assim que eu vou viver. E eu mudei de cidade, ninguém me conhecia, porque eu era obrigada a sustentar, né, aquele estilo de vida, né, porque por causa das amizades, por causa da cidade. Nessa época eu morava no Flamengo, no Rio de Janeiro, ali na Marquês de Abrantes. Então eu tinha muitas amizades, eu vivia em teatro, eu vivia, né, em um outro mundo. E eu pensei: gente, eu não posso usar uma rasteirinha. Ai, gente, eu não posso andar com a cara lavada. Ai, eu tenho que estar sempre com meu cabelo pintadinho. Eu tenho que estar sempre, né, no salto. Aí, o que eu fiz? Eu aproveitei quando eu saí da cidade. Eu falei: acabou. Eu não sou mais escrava. Olha que coisa engraçada. Eu não sou mais escrava dessa moda, dessa roupa, dessa sociedade medíocre, desse condomínio. Eu não sou mais escrava desse bairro. E aí, quando eu chego na outra cidade, teve uma profeta, olha que interessante, chegou pra mim: olha, você é uma mulher de Deus. Você vai ser uma missionária, você vai pregar o evangelho. Eu ri na cara dela. Eu falei: mas ela tá de piada comigo, né? Mudar... Eu já tinha mudado bastante, ao meu ver, mas nunca me tornar uma missionária e pregar a palavra de Deus. Eu era roqueira, eu gostava de rock, né? Eu gostava de rock set, de Queen, de Braiadas, de Scorpion. Eu gostava de guitarra, eu gostava de baixo, eu era roqueira. Eu falei: como? Eu vou pregar evangelho, eu vou ouvir essas músicas que, né? Eu achei graça. Mas olha que coisa interessante. Deus usa cada pessoa do seu jeito. Você nasceu original. Você não pode morrer uma cópia. Você não pode ser uma pessoa que você não é. Não é porque você está dentro de um ministério, né, vivendo os preceitos de Deus, que você tem que ser aquela pessoa moldada dentro daquela caixinha, tá? Não. Jesus Cristo, ele tem várias facetas. É o mesmo Espírito, mas que opera em várias pessoas de formas diferentes.
É claro, Deus é um ser inteligente, ele jamais se moldaria de uma forma preconceituosa só com uma linha de raciocínio. Olha, a Leila tem que ser desse jeito. Não. Então eu falei, eu vou ser meu jeito mesmo de ser, né? Meia tênis, rasteirinha, vestidão largo, porque eu sempre fui meia hippie, eu sempre fui para esse lado, sempre gostei, né? Eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou ser igual bicho grilo, vou viver do jeito que eu gosto. Só que o Espírito de Deus já estava nessa mudança, nessa transformação, e eu não sentia. E logo veio o desejo de ser uma pessoa melhor, né? Aí eu pensei assim, eu quero parar de fumar, não quero mais fumar. Como é que eu vou me livrar disso? Aí eu começava a pensar, não, eu não quero. Aí eu comecei pro lado natural, né, das coisas. Eu quero comer mais coisas naturais, eu quero parar de fumar, eu não quero beber mais. Começou a vir um desejo de ser transformada, mas eu não sabia que eu estava virando crente, tá, gente? Aí que entra a inteligência e entra o mover do Espírito Santo. Vem um desejo no seu coração de ser um ser humano melhor. E aquilo veio. E o mais interessante, houve um tempo na minha vida que eu vivia numa depressão tremenda, de tomar medicamentos fortíssimos para poder sair da cama, né? E naquela época, eu lembro que quando eu morava na Marquês de Abrantes, caiu um helicóptero, mas caiu quase em cima do meu prédio. Mas tinha uma faculdade, né, que ela caiu dentro da faculdade. Aí eu falei assim, meu Deus, se cai no meu prédio, eu morava no primeiro andar, imagina, eu ia ser soterrada, né? Porque era por pouco, não caiu no meu prédio. Então eu falei assim, naquele dia eu senti uma presença muito forte de Deus no meu coração, tá? Que eu senti, as pessoas chamam de pressentimento, tá? E eu acredito, porque eu e minha filha tivemos o mesmo pressentimento. A minha filha chegou na cozinha, falou, mãe, vamos passear, mãe. Era 7h, tá, da noite. Ela falou, mãe, vamos na praia, vamos passear, vamos andar na orla. Eu falei, você é maluca, menina, andar 7h da noite na praia? Você tá doida, você quer ser assaltada? Não vamos andar em praia essa hora? Mãe, mas ela queria sair do prédio, ela deu um negócio nela que ela queria sair do prédio. Eu também tava meio angustiada. Nessa época eu tinha um altarzinho, porque eu era meia mística, né, de pedras, de não sei o que, era meia mística. Então eu tinha um altarzinho meio louco de coisas místicas. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada, porque ninguém quer ficar dentro desse apartamento. Mas logo passado, acho que não se passaram 20 minutos, houve a explosão, caiu o helicóptero. E esse helicóptero, né, caiu dentro da faculdade. E por Deus, estava tendo lá, né, eu tinha alunos, mas tinha poucos alunos. E por Deus mesmo, Deus não permitiu que caísse em cima da faculdade, caiu no pátio da faculdade. E eu falo para vocês que Deus é tremendo. E saiu a reportagem, né, que falou que o meu prédio seria o que seria destruído. Mas tanto o copiloto como o piloto, tá, ouviram, acho que a gravação, que eles iam cair nesse prédio e eles conseguiram, não sei que manobra se eles fizeram, que eles conseguiram cair no pátio da faculdade. Aquilo foi tremendo, porque eles falavam naquela gravação, não, aí é prédio residencial, e caíram, morreu o piloto e o copiloto, não se salvaram, mas eles salvaram um condomínio inteiro, tá? Não morreu ninguém, a não ser eles. Caíram no pátio do Bennett. E foi por volta das 19h, foi no ano 2005, tá? Impressionante. No mês de junho. Eu lembro essa aflição, tá? Interessante. Eu lembro o que eu passei, que foi muito triste, né? Mas eu senti aquele dia, tá? Aquele dia, eu era uma pessoa que não buscava a Deus, não orava, nada. Eu só tinha uma depressão violenta. Mas naquele dia eu senti.
né, que as pessoas chamam de pressentimento, mas eu senti uma angústia, um medo, um desespero. Minha filha me abraçava e falou: mãe, vamos passear na praia, mãe, vamos passear na praia. Eu falei: não vou sair essa hora da noite. Aí se passou 15 minutos, acho que sério mesmo, acho que eu não me recordo, isso eu não me recordo, mas foi questão de segundos. Eu acho que se 10 minutos se passaram, foi muito. Que deu aquela explosão, né? E ó, coisa horrível, as vidraças tremeram, né? Foi desesperador, tá? Incrível. Eu tô contando uma experiência, não sei por quê, que eu já comecei contando uma situação, mas eu quero que vocês entendam. Olha só, surgem assunto, né? A minha pregação é assunto, puxa assunto, e eu deixo o Espírito Santo de Deus me levar do jeito que ele quer. Mas é tão interessante quando você pensa que você tem controle de tudo. Naquele momento eu falei, eu e minha filha poderíamos ter sido soterrada aqui, porque eu era o primeiro, o primeiro andar. Não tinha como, tá? Aquele helicóptero cair em cima daquele prédio. Se ele não conseguisse jogar pro pátio do Bennett, eu com certeza não estaria aqui falando com vocês. Nesse dia, na mesma hora, eu saía do Flamengo, porque ele passava muita aeronave, muita, por causa ali do aeroporto, era muito avião, muito helicóptero, muito rente, e eu ficava muito preocupada, porque aquele barulho, eu fiquei traumatizada, eu não conseguia mais dormir naquele apartamento. Por causa do barulho das aeronaves, dos helicópteros. Eu falei, não quero viver mais aqui. Enfim, gente, mas olha que coisa engraçada. Eu já tinha no meu coração, antes de acontecer isso, que eu queria ser uma pessoa diferente. Porque você se molda de acordo, muitas vezes, com o seu bairro, com os seus vizinhos, com pessoas que te cercam, né? Você acaba sendo aquele camaleão ali, você acaba se moldando de acordo com a sociedade. Eu falei, gente, eu quero morar no mato, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu tinha todo o tempo, pensava assim, quero morar no mato, né? Tanto que depois eu fui para Petrópolis. E interessante, eu fui mudando, mas quando eu vi, a mudança não era de cidade, não era de bairro, era uma mudança interior. Tá? Então, eu tô começando a conversar com vocês para vocês entenderem que muitas coisas que vocês sentem, vocês entendem que se eu comprar um sítio, eu vou ser feliz, Leila. Se eu morar num condomínio fechado, eu vou ser feliz, Leila. Se eu morar em outra cidade, não vai ser feliz. Mudando de bairro, mudando de nada, porque o negócio é interior, é dentro. E quem vai fazer vocês obedecerem não é o pastor, não sou eu, não é a igreja, não, é o Espírito de Deus, tá? Você tem que estar receptível para a palavra, você tem que querer ser mudada. Mas até para você querer, olha que interessante, você precisa do Senhor Jesus te escolher, tá? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas até para você ser chamada por Deus, que no meu caso, eu sei que fui chamada, porque eu comecei a querer uma mudança, e quando eu mudo de cidade, eu falei, agora eu vou mudar. Mas a mudança começou interior, tá? Aí, gente, pareceu uma profeta louca lá, que eu achava que ela era louca, né? Eu falei, essa mulher só pode ser louca. Porque eu era louca, mas eu achava que eu era normal. E ela, quando ela me via com as roupas de rock, né? E, né? Chegar pra mim, falar que eu ia ser uma missionária, pregadora da palavra, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Eu falei, mas essa mulher pirou. Nunca. Interessante que realmente nós não temos essa capacidade de nos mudar. Tanto que eu, Leila, continuo sendo eu. Eu sou a Leila lá da Marquês de Abrantes, lá do Flamengo. Eu não mudei. Eu penso agora de uma forma diferente. Mas essa mudança que eu falo, estética, sabe aquela mudança que as pessoas esperam? Que você muda em tudo. Há mudança, mas você tem uma essência
que é tua, que Deus colocou em você. E essa essência, ela não muda, tá? Aquela digitalzinha, você e Deus te usa desse jeito. Você tem seu Rastafari, Deus vai te usar com seu Rastafari. Você é louca, né? O jeito que você fala, né? O jeito de articular, que as pessoas começam a falar, ih, mas crente não pode articular assim. Ai, crente não pode fazer isso. Não, gente, crente não pode falar palavrão, crente não pode falar mentira, crente não pode se vestir com vulgaridade. Crente que o templo do Espírito Santo tem que ter temor. Tem que ter reverência. Mas você vai ser você. Se você não for você, como que Deus vai te usar? Porque Deus não gosta de cópia. Você não pode se moldar às outras pessoas da igreja. Você tem que ser você. E eu não era eu. Porque eu me moldei a uma sociedade. Então, o que acontece? Acontece que quando esse desejo de mudar chegou, ele chega junto com vontade, com o desejo de ser um ser humano melhor. Ai, não queria beber mais. Ai, não queria fumar, sabe? Amarela os dentes. Ai, fumar estraga a saúde. Eu comecei a ir pro lado natural da coisa. Só que no meio dessa natureba, veio o Espírito de Deus já falando, já me tocando para ler uma palavra, vinha pessoas entregando panfletinho, né, colocando papelzinho no meu carro. Eu fui sendo cercada por coisas, e quando eu vi, eu falei, gente, tem alguma coisa diferente em mim. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O obedecer não é uma regra. Você não é obrigado a obedecer. Deus não obriga, você tem que obedecer, claro. Mas, se você não quer obedecer, você não vai. Mas você também não vai ser filho do Senhor. Você também não vai ser usado pelo Senhor. Você também não vai entrar na Jerusalém Santa, tá? Mas você pode passar anos e anos dentro de uma igreja sem querer obedecer a palavra. Ninguém está te obrigando a obedecer. Estamos aqui te convidando a ouvir a palavra. Porque esse convencimento, tá? Esse desejo vai ser estimulado quando você ouve a palavra, quando você é solícito à palavra, quando você deseja o verdadeiro evangelho. Quando você se empresta, ou melhor, você empresta o seu ouvido para Jesus falar, tá? Então, eu quero muito que vocês entendam isso. Então, a minha mudança, eu não fui pela dor. Eu não fui. Tem muita gente que fala, eu fui com a vida destruída, missionária para a presença de Deus. O diabo estourou com a minha saúde, estourou com a minha vida financeira, com a minha família. Não, eu não. Eu não tive isso. Eu fui por amor. Eu posso até falar para vocês. Agora, é engraçado, né? Deus faz as provinhas de fé. Mas, no princípio, eu não fui pela dor. Eu fui porque eu falei, poxa, legal, eu quero saber o que esse povo pensa, como é que ele pensa, como é que eles pensam. Eu fui pra afrontar muitas vezes. Pensei, eu vou continuar com meu rock. Eu vou continuar ouvindo minhas músicas, tá? Eu não vou mudar. Mas não é questão que você é proibido de nada. Mas chega um determinado tempo na tua vida que você tem desejo pelas coisas espirituais, tá? Você começa a ser moldado, você sente desejo por uma música mais espiritual, por uma letra espiritual, tá? Mas não que isso te impeça de você ouvir sua guitarra, seu baixo. Não, tá? Mas você acaba se moldando conforme Deus quer, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Retomando aqui, né, gente? Já contei muita historinha aí, mas vamos lá para a situação aqui de Moisés. O que ele fala? Depois Moisés disse ao povo de Israel, obedeçam a todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Existe uma terra, gente. Aqui, nesse caso, a terra, né? Aquela terra, aquela conquista da terra, né? Mas hoje nós sabemos
que a nossa terra não é aqui. Já houve pregadores renomados mesmo, Myers Monroe, ele pregava sobre, ele tem uma pregação aí, né, no YouTube do Kindle, acho que Reino, né, que ele pregava muito o reino de Deus aqui na terra. Olha, gente, o negócio deu ruim para ele, tá? Houve um acidente trágico, ele caiu o avião onde ele estava e matou ele com uma morte trágica numa queda de avião, ele e a esposa. E olha, eu vou ser sincera, eu creio que Deus não se agradou dessa pregação Kindle. Ele era um homem tremendo, um homem de Deus, eu tenho certeza que ele, né, está na Jerusalém Santa. Mas ele começou a ir para um lado e começou a pregar muito o reino de Deus na terra, estimulando as pessoas. O crente tem que ser dono de shopping center, o crente tem que não sei o quê, que o reino de Deus é aqui. Ele começou a pirar de uma maneira e levar muito o reino de Deus, fixar muitos olhos na terra, nas coisas do mundo. E eu falo para vocês, na época de Moisés, a luta era por terra, conquistar terras mesmo, física, tá? Eles lutavam, eles matavam por causa daquele território. Hoje existe brigas na Palestina, brigas não, ainda existe por terras, mas nós não temos mais que brigarmos, lutarmos para terras, né? Por países, por Amazônia, por, né, Rússia lutando contra Ucrânia, né, guerreando. Nós não temos mais, tá? Isso que eu tô te falando. O nosso reino não é mais aqui, tá? Nessa época, sim, eles lutavam, né, para conseguir, né, era a ordem de Deus, entrar naquele território inimigo, né, e conquistar, tá? Aí vamos lá pro versículo 2, ó. Não acrescentem nada à lei que lhe estou dando, nem tire dela uma só palavra. Moisés, ele fala uma coisa que Jesus também falou, lá em Mateus capítulo 5, né? Quer ver? Vamos lá em Mateus 5, só pra gente emendar aqui, ó. Mateus 5, olha o que Jesus falou. Retomando aqui, gente, ó. Versículo 17 fala assim, ó. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés, tá? Jesus também salientando o que Moisés tinha falado lá em Deuteronômio. Ou com os ensinamentos dos profetas. Ele deixou isso bem claro, tá? Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então, ele não veio a destruir. A Bíblia, ela continua a mesma, tá? Só que com esses detalhezinhos que eu acabei de falar. Nós não brigamos, não guerreamos mais, né, para conquistar país dos outros, território dos outros. Não existe mais isso. Nosso reino não é desse mundo. Aí ele fala aqui, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Tá? Então, até o fim de todas as coisas, não vai ser tirado uma letra, uma vírgula, um J da Bíblia, nada. Mas vai haver uma mudança, o sentido vai ser outro. E é isso que eu tô falando, tá? Você vai ter um desejo, não é de mudar de bairro, de cidade. Você vai ter desejo de mudar por dentro, só que você vai começar caminhando, sem rumo. Mas quando você vê que isso está acontecendo, você vai pensar, tem alguma coisa mudando em mim. Eu preciso de alguma mudança. Só que você vai, primeiramente, pensar como eu pensei. Eu preciso mudar o meu jeito de vestir. Eu preciso trocar o meu guarda-roupa. Eu preciso mudar de bairro, de prédio. Eu preciso... Não! Aí você fica meio confusa no princípio. Você fica meio confusa. Que você não sabe o que está acontecendo com você. Tem gente que vai até parar no psicólogo, no psiquiatra, fazer análise, né? Pira. Porque o camarada não entende que o Espírito de Deus está falando com ele.
E eu vi Deus falando comigo. Eu comecei a sentir a presença de Deus, o desejo de falar sozinha. Mais engraçado é isso. Porque eu pelo menos, né, gente? Que eu já sou meio pirada, né? Eu comecei a falar sozinha. Falava sozinha. Mas falava sozinha mesmo, tá? Eu não tinha uma imagem, eu não tinha nada, não. Quando eu falo eu era uma pessoa mística, eu curtia pedras, eu acho bonito. Até hoje eu gosto, eu acho bonito pedras, mas não nenhuma poder mágico eu dou para as pedras. Não, acho muito bonita a natureza, né? Esculpir uma pedra numa cachoeira, eu curto essas coisas, né? É uma pedra, né? Ela toda trabalhada pela natureza, né? Pelas gotículas que caem nela e começa... Então, é isso que eu tô te falando. Não tem nada a ver, não é um amuleto, não. Mas isso que eu tô falando, você vai ter uma necessidade de falar, e não é com pessoas, nem com o seu analista, não é com o seu psiquiatra, não é com o seu psicólogo, não. Você vai começar, de repente, até falando sozinha mesmo, tá? Porque você não vai entender que aquilo é uma oração. Eu tô falando de mim, tá? Eu comecei assim. E isso começou a se estender de uma tal maneira que aí eu comecei a olhar pro céu. Eu falei, não, eu tenho que falar com alguém. Se existe um Deus aí, ele vai começar a me responder. E ele começou a me responder. Então é interessante, tá? Eu tô falando que as coisas não mudaram. Elas continuam da mesma forma quando Deus trabalhou na época de Moisés. Quando Moisés dava o recado pro povo de Israel. E como eu estou dando o recado para vocês agora. Só que existe um outro sentido, que não é bem a terra, né? A conquista, as coisas materiais. Não são mais isso que vai te trazer felicidade. Você pode ter tudo isso. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, se você não tiver uma comunhão, tá? Uma obediência à palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está te chamando para obedecer, para conhecê-lo, para você conversar com ele. E se você não conseguir entender esse convite, você vai ficar muito frustrada, porque você não vai entender, você vai tomar direções erradas e você não vai conseguir se encontrar, tá? Vamos voltar a ler mais um pouquinho aqui, né? Que eu li o 18. Vamos ler esse 18 aqui do Mateus 5, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, tá? Então é para sempre, né? Nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Tá? Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu. Estamos falando de reino do céu, tá, gente? Não estamos falando de cidade, de bairro, de prédio, de nada, não. Ó, só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus, tá? Então, se você tá pressionado muitas vezes por uma denominação, por uma religiosidade, um legalismo, né? Uma coisa que o homem criou, você não tá bem, você tá aprisionado. Gente, aquilo não é Deus. Porque Deus te dá um espírito livre, você é livre, tá? Para obedecer a Cristo, tá? Mas se tem alguma coisa te angustiando, como pode você achar que você está no caminho de Cristo? Se Cristo, ele te libertou de tudo. Cristo te convidou a seguir ele de uma forma, né? Livremente. Você sente o desejo de obedecer. Você não é obrigado a obedecer, tá? Você não é obrigado. Não é uma obrigação. O que é obrigação? É eu chegar pra você e falar assim, ó, fulano, ó, tem que obedecer isso. É igual um quartel, um general. Não. Deus primeiro, ele vai te conquistar, tá? Ele vai te atrair, igual ele me atraiu.
E você vai ter um desejo de obedecê-lo. Então, por isso que eu tô te falando, o desejo é uma coisa gostosa. Aquilo toca o teu coração, você fala, eu quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa melhor. E você começa a falar e Deus começa a ouvir. Deus começa a sondar o seu coração, né? E Ele começa a te entregar o que você está pedindo. Então, é necessário falar com o Senhor. Muitas vezes a gente começa uma oração sem saber até que tá orando, tá? Igual eu falei. Eu começava falando sozinha. Quando eu vi, eu sentia a necessidade de estar sempre falando, né? Esperava ir pra praia, ficar lá conversando, falando com as pedras, vamos, né, se dizer assim, com o mar. Mas eu tava falando com o Senhor. E ali eu fui sentindo uma necessidade de falar com esse Deus. E eu comecei a ouvir Deus falar comigo. Aí comecei a ter sonhos, aí começaram pessoas me cercarem, me dar panfletozinho que tocava meu coração, saltava os meus olhos, aquilo, né, vinha de encontro com aquilo que eu tinha falado, né, na praia. Voltando pra cá, gente, não fico toda a vida falando, né? Então era incrível, tá? Como que Deus começa a trabalhar quando você começa a orar, mas orar com aquele coração sincero. Eu falo pra vocês, pessoas que têm uma experiência com Deus que eu não tenho, né? Eu vejo pessoas que têm muita experiência, né? Mas muitas vezes elas oram errado, sabia? Elas começam a ter um ritual também de oração, mas elas começam a fazer pedidos para Deus, mas coisas que para satisfazer só o ego delas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus vai sondar o coração e vai ver. Por que ele está me pedindo isso? Para que, por exemplo? Por que você quer uma unção? Você quer unção? Eu quero ser ungido. Eu quero não sei o quê. Eu quero falar em línguas. Mas para quê? Por que você ora? Qual é o seu intuito? Você vai falar em línguas. Quando você falar em línguas, você vai interceder pela vida de outras pessoas, né? Quando você receber unção, você quer unção para aparecer, né? Para ser famoso, né? Para o seu nome crescer. Ou você quer unção porque você quer ajudar pessoas que estão com o coração destruído nas drogas, você quer libertar pessoas, você quer curar enfermos, né? Porque você quer ajudar pessoas que estão sofrendo anos e anos com aquela enfermidade. Enfim, qualquer mover do Espírito Santo, qualquer unção que o Espírito Santo de Deus venha te entregar, você tem que entender que é para você orar, que é para você interceder por alguém, não é para o seu bel prazer, né? Porque as pessoas, eu vejo crentes pedindo tanta coisa para Deus, mas você vai pagar um preço muito alto. Não pense você que você vai ter unção só para ter, só por ter. Não, a sua unção é para você trabalhar, tá? É para você interceder. Não é para ser conhecido, ser famoso, né? Nada disso. Tá? Então nós temos que ter o desejo de trabalhar para o reino de Deus. Então as coisas, gente, eu vou voltar lá para Deuteronômio, que eu já me perdi. Nada mudou, tá? Quando você estiver aprisionado por uma religiosidade ou por um querer que não seja para crescimento do reino de Deus, tá? Qualquer desejo contrário a isso, Deus não vai te entregar. Enfim, gente, vamos voltar aqui que já tô me perdendo. Olha, tá. Aí tá aqui, não acrescentem nada à lei, tá? Mesma coisa, né? Que Jesus falou, que lhe estou dando. Nem tire dela uma só palavra. Tá, retomando, gente, deixa eu beber uma água aí. Olha só, aí fala assim, né? Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor. Como matou todas as pessoas do nosso povo, que ali adoraram o Deus Baal. Tá? Então nós agora estamos falando num outro tempo. E esse outro tempo não é muitas vezes uma idolatria com imagem, com outros deuses, né, que você criou. Mas pode ser com relação a você querer crescer no seu ministério, você levantar um deus, uma idolatria, né?
que você não está percebendo. Eu estou orando para Deus derramar uma unção, porque eu quero curar enfermo, eu quero expulsar demônio. Eu quero ser batizado em línguas, Você quer tanta coisa no ministério, mas para você aparecer. Você levantou um Deus, um orgulho, e você não está vendo, você não consegue chegar. Mas é errado, Leila. A gente orar para a gente ter unção para ajudar o rei. Não, você tem que ver, tá? Que a partir da hora que você já faz... Olha, eu mal sei Bíblia, tá? Eu sou uma pessoa péssima de Bíblia. Eu não guardo nomes, eu não sei nomes, eu sou péssima. E eu falo pra você, o pouco que eu sei, eu tô aqui pregando, pela misericórdia, tá? Mas quando você dá o seu pouco que você tem, né? Com intenção, com a melhor intenção, tá? De ajudar aquela pessoa a crescer no evangelho, né? Mas não. Você nunca tá contente. Não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu só vou pregar a hora que eu terminar minha teologia, a hora que eu fizer, né? Quando eu tiver vários diplomas na parede, quando eu tiver... Não, gente. Você não quer ajudar o reino de Deus. Você não quer. Você quer crescer o seu nome. Porque quando nós queremos, nós não nos preocupamos de ser humilhados. Nós não nos preocupamos de errar um nome, igual eu fiz, né? Não, uma aberração dessa, né? Que eu fiz, que a troca do meu nome foi uma aberração, né? Eu troquei o nome de Abraão com Moisés, mas foi uma loucura mesmo. Mas é que eu pensei numa coisa e falei outra. Mas vamos entender, você não tem essa preocupação. Você só quer entregar o seu melhor. O Espírito Santo de Deus vai ver o seu coração e vai ver que o pouco que você tem, você está ajudando o reino de Deus. Mas se você, né, nunca está satisfeito, você quer mais, então é aquele negócio. Deus vai sondar o seu coração. Por que você quer essa unção? Né? Você nunca está satisfeito, né? Se a pessoa ela não consegue falar um versículo da Bíblia, por que Deus vai ajudar ela a memorizar a Bíblia inteira? Ou ajudar? Não vai, porque o camarada, com o pouco que ele tem, ele sabe um versículo, mas esse um versículo ele nunca abriu a boca para falar com ninguém, né? Tem coisas que ele sabe da Bíblia, mas ele não ajuda, ele não fala, ele fica esperando. A hora que Deus me ungiu, eu vou pregar assim, assim, assim. A hora que Deus deixar eu pegar aquele microfone, Leila, aí eu vou arrebentar. Filho, você nunca vai pegar microfone nenhum. E quando pegar, vai ser para a sua própria vaidade. Não para Deus. Deus não vai estar naquela falácia sua, naquela oratória sua. Você vai estar orando sozinho, você vai estar falando sozinho. Então, meu filho, falo para você. Ou você enche uma igreja, ou você vai esvaziar uma igreja. Não existe meio termo. Ou você vai ter um monte de morno dentro da igreja. De gente morna dentro da igreja e ela vai fechar. Tá? Então você tem que escolher. Leila, eu estou enchendo a igreja. Amém. Estou esvaziando. Amém. Tá? Mas ficar aquela coisa meia boca, não. Porque você vai ser, a sua bússola vai ser essa. O meu culto não consigo. Ninguém vem, ninguém assiste. Né? Por quê? É isso que eu tô te falando. Você vai ter que entender que tudo é para o reino de Deus. Tudo é para Jesus, não é para o homem, não é para você. Né? É o Senhor Jesus que faz esse trabalhar, que faz esse crescimento, né? E se você na sua família, você tiver desejo de sentar com a sua casa, com a sua família numa mesa, ter um estudo bíblico, orar, né? Como Deus não vai estar no seu ministério? Como Deus não vai estar quando você estiver na rua, numa calçada, abrir a boca? Deus vai estar. Porque você tem o desejo de ganhar uma alma para Jesus. Essa uma alma que entra é importante para o Senhor na igreja. Né? Muitas vezes você tem um cargo. E aquela uma alma, a pessoa fala, uma alma, eu vou enrolar, vou pregar, porque é uma pessoa só. Aí fica esperando 2, 3, quando tiver 50, aí dá uma melhoradinha. Mas uma alminha, não, vou dar uma enroladinha aqui, tá bom. Então, nunca você vai ter um ministério, nunca. Porque você tem que pensar naquela uma alma.
quando eu comecei, nada, se eu não sei de Bíblia hoje, imagina há um tempo atrás. Eu pregava 1 hora todo dia. Isso era 3 ou 4 vezes por dia, tá? Cada ovelha minha, que eu dava, eu lia a Bíblia com ela no telefone, tá? Eu pregava 1 hora. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Então era geralmente 3 ovelhas, muitas vezes até 4. E eu dava 1 hora de estudo. Estudo não, porque eu não ensinava nada. Eu fazia o que estou fazendo hoje aqui. Lendo e conversando, enchendo linguiça com vocês aqui. Estimulando a vocês a entender como é que funciona o mundo espiritual. Então, eu chegava a ficar 1 hora. E era gostoso. A gente nem via essa 1 hora passar no telefone. Eu botava no Viva Voz, eu tenho tudo gravado. Até botei no HD. Eu tenho muitos estudos no HD que a gente ficava 1 hora. Mas só lendo Bíblia. Lendo, falando, interpretando, entendendo. Isso era super legal. Mas, gente, isso que eu tô falando, imagina, hoje eu tenho 1 hora, eu falo com muitas pessoas, porque agora eu tenho um canal, eu entrego nos grupos privados, que são 8 grupos que eu tenho, né? É muito bom, é uma estratégia tremenda que Deus me deu, mas se Deus não tivesse me dado essa estratégia, eu continuaria pregando para 3 ovelhas por dia. Eu fiquei assim durante 7 anos da minha vida pregando para uma ovelha de manhã, uma ovelha à tarde, uma ovelha à noite. Ué? Aí a pessoa pensa, nossa, Leila, mas é só isso que você fez durante... Fiz isso durante muitos anos, tá? Mas como Deus viu o meu esforço, a minha vontade de pregar, Ele falou, Leila, eu vou abrir seus olhos. Filha, hoje tem YouTube. Filha, hoje tem grupos privados. Hoje tem forma de você pregar que não precisa você se cansar tanto. Então, Deus vai te entregar o melhor a partir da hora que você entregar o melhor para Ele. Senão você vai ficar nadando, dando braçada contra a correnteza e não vai chegar a lugar nenhum, tá? Mas vamos voltar para aqui. O que Moisés estava falando mesmo, gente? Vamos lá. Ah, tá. Eu que estava falando, né? Nesse versículo 3 aqui de Deuteronômio 4. Quando ele fala que o Senhor, olha só, né? Como o Senhor matou todas as pessoas, né? Do nosso povo que ali adorava o Deus Baal. Então o Deus aqui nesse caso é você. Você adora, né? Você mesmo, é o seu próprio ego. Tudo que você faz é para você. Então é isso Deus não se agrada. É uma idolatria, é uma vaidade, é um orgulho. E você não consegue enxergar que você tem. E aí você começa a orar, pedir. E não entende por que Deus não te entrega. Não entrega porque é pro seu bel prazer, não é para o reino de Deus. Tá? E acontece também, gente. Acontece. Muitas vezes não tem unção nenhuma. O camarada começar a pregar porque ama a Deus, ama o reino de Deus, quer ganhar alma, mas também quando Deus derrama unção, o camarada, ele se enche tanto, né, de orgulho, ele começa a pensar que ele é o próprio Deus. E aí pode cair, né? Pode o avião cair, né? Tem que ter cuidado, né? Igual certos pregadores aí, né? O avião cai e você morre num acidente trágico e nem vai saber. Quando chegar lá em cima, vai falar, porque você começou a achar que era você, que era Deus, né? Então pode acontecer também ao contrário, tá? Então o orgulho pode ser no princípio, como pode ser no fim, ou então, né? Pode ser no fim. Você começa muito humilde e depois começa a ficar muito orgulhoso e Deus puxa o seu tapete, tá? Então vigia esses dois lados aí. Tá, então aí vem aqui o versículo 4, né? Mas aqueles que continuaram, né? No caso aqui, né? Moisés falando, ó, mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Ó, então se nós continuarmos fiéis a Deus, não a saduceus, a fariseus, a religiosos, a legalista, tá? A ministérios, a nada disso. Você vai ser fiel a Deus, vai continuar vivo. O seu ministério não vai andar para trás. Porque se Deus está na tua vida, teu ministério cresce, tá? Não tem como não crescer, independente da força dos seus braços, tá? Ó, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado. Aí ele continua aqui, peraí, gente. As leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Nesse caso é a Jerusalém Santa. Tá? Tudo bem, não vou mentir, não posso mentir. Vai ter
Bênção, gente. Claro, vai ter, né, conquistar coisas materiais também. Também não posso chegar para vocês, não, vai ter crescimento em ministério, né? Vai ter casamento abençoado, vai ter filhos abençoados, né? Muitas vezes tá morando numa casinha muito ruim, vai ter uma bênção, Deus vai abençoar uma casinha melhor. Tudo vai ter bênção, o que você desejar e for para a obra de Deus, e for coisas que realmente seja necessário para a obra, você vai ter. Tá? Aí fala aqui, ó. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Tá? Mas faça dessa forma. Portanto, obedeçam fielmente a todas as leis, porque as leis continuam a mesma. Elas não mudam. A primeira lei, eu sempre falo, é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E a segunda lei é amar o próximo como a si mesmo. Se você não consegue amar, você ama mais você do que o próximo, ou ama, né? Você não ama a Deus, não coloca Deus em primazia na sua vida, você faz as coisas mais para você se tornou o próprio Deus, você faz por você, pelo seu orgulho. Não tem como, né? Isso que eu tô falando. Ó, quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Porque vão ver a sua sabedoria. Você vê, Salomão começou, né? Uma sabedoria tremenda. Olha só. Mas o que adiantou? Olha como é que desandou. Foi a ladeira abaixo, né? Começou a desandar. Porque entra o orgulho. A pessoa, ela começa a achar que não tem, ela é escolhida, eu sou, né? Ninguém vai tocar na menina dos olhos do Senhor, ninguém vai tocar na minha família, olha, eu sou protegido do Senhor. Olha, gente, cuidado com isso, cuidado com esse negócio de achar que não toca, porque toca. Quando você achar que você é o Superman, tá? Aí você vai se perder. Porque nós somos miseráveis, nós dependemos 100%, tá? Para entrar numa oração, nós precisamos da ajuda do Senhor. Para fazer uma oração que agrada o coração de Deus, nós precisamos do Senhor. Você acredita? Até para ajoelhar e você começar a orar, você tem que falar: Senhor, não me deixe pedir nada só para mim, sabe? Só pro meu prazer, né? Não deixa nada eu querer só por vaidade. Se não for igual teve na Bíblia, né? Um homem que falou assim: não deixa nem eu ter muito, nem eu ser miserável. Eu não quero ter muito dinheiro, porque se eu tiver muito dinheiro eu posso me afastar do Senhor. Mas se eu também for pobre, eu posso roubar e também envergonhar o Senhor. Então ele teve uma sabedoria tremenda. Me deixe ter nada que possa me afastar do Senhor. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para orar. Então como assim, Leila? A primeira coisa que você chega para o Senhor: Senhor, não deixa eu falar besteira na oração. Senhor, olha, eu vou orar, mas se não for da sua vontade, isso que eu estou pedindo, não me entrega não. Porque se o Senhor me entregar e eu me afastar da tua casa, eu posso me orgulhar. Não me dê. Então você vai ter essa sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para orar. E para isso você tem que pedir. Porque nós não sabemos o que pedir. E o Espírito Santo de Deus vai interceder por você a hora que você estiver orando. E vai te orientar, tá? Senão você vai ficar só pedindo para você, né? Pela sua vaidade. E você acha que tá agradando a Deus e não tá. Porque tem coisa que a gente pede e se Deus entregar, nós estamos perdidos. Nós vamos nos orgulhar tanto que vamos sair da presença dele. E isso é muito perigoso. Então, gente, eu vim aqui, é Provérbios 30, eu tava procurando a oração desse homem aqui, ó. É 30, quer ver? É do 7 em diante, ó. É Provérbios, tá? Ó, fala assim, ó: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dai-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer:
que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Olha que legal. Entende como é que funciona? Esse homem aqui, olha que exemplo, né? Olha que oração. Então nós temos que pedir a Deus, tá? Então é isso que eu tô falando. Isso não é uma coisa que não vem de você. Você não tem essa sabedoria. Mas você não tem, mas você pode pedir. Você pede, Senhor, me ensina a orar. Porque senão eu vou falar um monte de baboseira aqui e tem coisas que ainda não estou pronto para receber. E se eu recebo, eu posso me perder no meio do caminho. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então, eu quero essa unção. Pra que você quer? Por que você quer? Sonda o seu coração. Você vai ter essa responsabilidade de interceder, passar horas a fio, trancada num quarto, intercedendo por muitas pessoas que você nem conhece. Você vai, né? E muitas vezes você tem que orar por pessoas, artistas, pessoas que não recebem oração nunca. Deus te bota uma lista de nomes de pessoas de televisão, né? E pensa assim, meu Deus, vou ter que orar por esses artistas. Meu Deus, mas por que eu tenho que orar? Eu nunca vou ver, não conheço. Meu filho, mas Deus quer que você ore. Então, não peça coisa que você não vai sustentar, tá? E Deus vai entender como é orgulho. E ele vai ficar triste, porque você quer aparecer, tá? Então, vamos lá. Olha, gente, eu vou fechar, não vai dar tempo para ler, já deu 1h e 1 minuto, tá? Eu vou fechar, fica para depois. Depois, se vocês quiserem ler, vocês leem aí o Deuteronômio 4. Esse é o recadinho, tá? Peça a Deus para ajudar vocês a orarem, tá? Com sabedoria. Enfim, olha, quem estiver recebendo esse áudio aí, quem tá pregando, né? É a Leila Lima, tá? .com ou missionária Leila Lima. Aí se inscreve lá no Google, vai aparecer. Se você botar missionária Leila Lima, vai aparecer. Ou leilalima.com. Desculpa, eu tive que fechar no meio do caminho, não vai dar, porque senão fica... É aquele negócio. Eu tenho toda a liberdade para continuar, mas vou falar a verdade com vocês. Não tô com garganta, tá? A minha garganta tá muito gasta, eu não tô conseguindo falar muito tempo. O Espírito Santo de Deus sabe aqui, né, que eu tenho que ter garganta para orar, eu tenho que ter garganta para atender, então eu não posso ficar mais de 1 hora, tá? Mas é legal, depois vocês continuam, tá? Porque vocês continuam a ler. Aí eu li até o versículo, deixa eu ver até onde que eu li aqui, pra vocês continuarem, tá? Deuteronômio 4. Aí era um pedacinho. Acho que eu fechei, né, gente? Não, gente, eu não fechei, não. Tá, eu vou terminar. Senão o pessoal vai brigar comigo. Olha só, vamos ler mais um pedacinho, ó. Eis que vos ensinei, tá? O versículo 5 aqui do Deuteronômio 4. Eis que vos ensinei todos esses estatutos e normas conforme Yahvé. Eu tô lendo na outra Bíblia, que acabei sumindo com a Bíblia analfabeta minha. Mas, ó, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática, tá? Na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tornardes posse dela, tá? Então, ele está falando que ele está ensinando a você, para quando você entrar nessa terra, tá? A terra que você quer conquistar, para você ter sabedoria, porque se você não tiver sabedoria nessa terra que você está adentrando, que no caso aqui a palavra mais chatinha, tá? Você tem que ter esse objetivo de fazer as coisas para o Senhor. Sendo assim, cuidar de obedecer-lhe e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tens. Olha, todo mundo vai olhar para você, vai falar, nossa, camarada sábio, ajuizado, olha, porque, né, Deus entregou uma terra abençoada, meu camarada, né, ele passou pelo estreito, ele sabe como orar, ele sabe que aquilo ali não vem dele, né, que ele é usado pela misericórdia, né. Ela fala, ao ouvir todos esses decretos, né, essas leis, os povos dirão, em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. Então aí ele fala, né, pois que grande nação tem
né, esse Deus tão próximo, tão pessoal como o Senhor, nosso Deus, né? Sempre que invocamos, qual nação que tem? Ninguém tem, ó. E quando a grande nação que tenha leis e preceitos tão justo como esta Torá, no caso é a lei, né, de Moisés, lei que eu vos estou apresentando neste dia, ninguém tem, tá? Você tem um Deus, né, maravilhoso, uma lei maravilhosa, os preceitos maravilhosos, então não é mudado, não vai mudar nunca. Mesmo que nós estamos caminhando para Jerusalém Santa, nós temos uma terra ainda para conquistar aqui de bênção e a terra definitiva, tá? Gente, beijinho, tchau, já deu o canal aí, fica na paz aí, até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.